Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 57. Bons estudos! Olá! Em outras teleaulas você já teve a oportunidade de conhecer a potenciação com expoentes inteiros. Hoje a gente vai fazer uma revisão desse assunto e evoluir um pouquinho mais com as potenciações. Nesta teleaula, você vai conhecer o significado de uma potência de expoente fracionário. Você também vai rever o significado de potências com expoentes negativos, as propriedades operatórias das potências e ainda vai ver como aplicar as propriedades das potências no cálculo de radicais. Potência de expoente fracionário. Joaquim, você sabe o que é isso? Sim, eu sei. Mas antes da gente falar sobre isso, seria bom que a gente desse uma recordada em alguns conceitos de potenciação. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Como eu ia dizendo, potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Fator esse que recebe o nome de base. O número de vezes pelo qual o fator é multiplicado, a gente chama de expoente. E o resultado da operação é a potência. Ah, sim, isso eu me lembrava. Mas e a potência de expoente fracionário? Como é que é mesmo? Calma que a gente chega lá. Mas antes, vamos dar uma olhada em potência de expoente negativo. É aquele tipo de potenciação que representa uma fração de numerador igual a 1 e de denominador igual à mesma potência, com o mesmo expoente, só que positivo. É essa mesma, Zeca. Puxa, você lembrou bem, hein? E você, entendeu o que significa uma potência de expoente negativo? Não é difícil, né? Veja só. 10 elevado a menos 3 é uma potência de expoente negativo. E 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 3. Veja outro exemplo. 2 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 2 elevado a 4. Ah, não sei se você se lembra bem, mas numa situação contrária também é possível fazer a transformação. Ou seja, dá para transformar uma fração numa potência de expoente negativo. Veja como. 1 sobre 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Assim como 1 sobre 7 é igual a 7 elevado a menos 1. Veja este outro exemplo. 1 sobre 10.000 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 4, que é o mesmo que 10 elevado a menos 4. Não sei se você já percebeu, mas a gente está chegando a uma definição importante aqui. Uma definição que diz o seguinte: A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Bem, depois dessa pequena revisão que a gente fez, acho que já está na hora de conhecer a potência de expoente fracionário. Até que enfim. Mas afinal, o que representa uma potência de expoente fracionário? Uma potência de expoente fracionário representa uma raiz. Como assim representa uma raiz? O que você quer dizer com isso? Veja que a gente pode escrever a potência 5 elevado a 2 terços como sendo igual à raiz cúbica de 5 ao quadrado. Observe que o índice da raiz é o denominador da fração. Ah, quer dizer que do mesmo jeito que dá para transformar uma potência de expoente negativo numa fração, também dá para transformar uma potência de expoente fracionário numa raiz. Pegou o espírito da coisa. Mas veja outro exemplo. 36 elevado a 1 sobre 2 é igual à raiz quadrada de 36 elevado a 1, que dá 6. Veja, mais uma vez, que o índice da raiz é o denominador da fração. Nossa, mas aí tem mais uma definição, não tem não? Tem sim. Generalizando a definição de expoente fracionário, a gente tem esta situação, onde A é maior que zero. M e N são números inteiros e N é diferente de zero. Espera um pouquinho. Se dá para transformar uma potência de expoente fracionário numa raiz, também deve dar para transformar uma raiz numa potência de expoente fracionário, não dá não? É claro que dá. Olha só esse exemplo. A raiz quadrada de 16 é igual a 16 elevado a 1 sobre 2.
Ou então, usando o método para o cálculo da raiz quadrada exata, olha só aonde eu chego. Mas eu tenho aqui também um outro exemplo que é muito interessante, que trata-se, na verdade, do método usado para simplificação de radicais. Acho que hoje eu estou bom para conclusões, viu, Joaquim? Por quê? Porque eu acho que eu cheguei a mais uma. Veja se eu estou certo. Se eu posso transformar expoentes fracionários em raízes, então eu posso aplicar todas as propriedades operatórias das potências também às raízes, não posso? Pode, claro que pode. E quais são mesmo as propriedades operatórias das potências?